E falando em estresse e vestibular, a palavra é da psicóloga Tereza Amorim, que vai falar exatamente desse estresse antes do vestibular. Olha, a psicologia tem um futuro grande desde que a pessoa vai estudar e não vai se tratar, né? Muitas pessoas pensam em psicologia apenas e tão somente irresponsavelmente para se tratar, porque tem que fazer análise, etc. Me diz uma coisa, vamos saber do estresse do vestibular. Você ouve muito essa queixa? Toda hora. Toda hora. Então todos já sabem, ninguém sabe o que vai fazer. Não é? Todos em dúvida. Exatamente. Vou até completar uma coisa, vou chamar então de Wagner, né? É isso mesmo. mesmo. No moço mesmo. Enfim, claro, existe essa coisa que a gente está vendo aqui no seu livro, a questão de profissões, né, que estão em alta. Mas eu acho que existe uma coisa incluída nisso também, que é a questão de como a pessoa faz essa orientação vocacional até chegar a essa profissão, né, de como ela investe nisso. Porque às vezes, muitas vezes você esbarra em alguém que tem até potencial, mas, enfim, ao longo do caminho, abandonou aquilo. Né? Eu fui uma pessoa que, enfim, brincando aqui com a psicologia, esbarrei com a psicologia, nunca pensei em ser psicóloga quando era pequenininha, e acabei dando certo, sem fazer orientação vocacional. Né? Mas eu sempre digo que não é uma coisa legal mesmo, não. Eu acho que a orientação vocacional, fora isso, claro... Mas nos colégios de segundo grau não tem isso? Tem, mas ainda é feito de uma maneira muito ineficiente. Muito ineficiente, até porque eu não acredito nessa orientação que se faz, que você faz banco testar. Aquele teste, exatamente. Aqueles testes, vai descer uma árvore. Eu acredito na orientação vocacional em que vira uma terapia mesmo. Né? Que você vai fundo, investigando, investindo aí no teu potencial. Né? E para que realmente você quer? Mesmo que seja por uma profissão que você diz assim, ainda não tem mercado. Né? Você vai fazer esse mercado. O que adianta que você entrar numa profissão... Talento, garra, força de vontade, fazem o mercado. Eu acredito nisso. Eu acho que você não pode escolher só pelo dinheiro. É uma coisa que vai ser para a tua vida toda. Todo dia vai ser repetitivo. Porque até na música, que fala, mas o show é o mais barato. Não, tem um trabalho de estiva, que é, não é? Entrar dentro do avião, ensaiar, e ver a luz, e não sei o quê, não é? Inclusive a música que hoje é está oferecendo também uma opção muito interessante de mercado, que são operadores de som, pessoal que põe o som para a gente ouvir, né? Então já tem algumas escolas em São Iluminação, Paulo. né? Que é nessa área técnica, é uma área também muito... Tem engenharia de som na Universidade Federal de São Paulo. E tem agora alguns cursos que ensinam mesmo o sujeito a operar o som, né? A fazer técnico aí, né, nesse caso. O Brasil tem muito show, hoje se toca 70% de música brasileira. Então tem um mercado muito grande. E vem melhorando com o tempo, mas ainda é deficiente de operadores de som técnicos, né? Pois é isso que eu falei, do técnico. É importante a gente ter mas já essa tem cultura. escola, é bom também. Já tem, é legal isso. Boas né? escolas. Já tem um caminho aí, e saber que tem mercado. É só olhar a renda da Bahia. Primeiro lugar da renda da Bahia é o movimento do turismo e a música baiana. Então. Isso está comprovado, é mostrado em números. É estatística, não é uma questão de competência. Não é achismo. Não é achismo. Tereza, e você acha que esse estresse para o vestibular tem que ser contornado de que maneira? Tem que ser levado de que maneira? Eu acho que já começa... Tem que ser trabalhado de que maneira? Várias formas que a gente tem que trabalhar, mas eu acho que já começa de uma coisa que é muito igual para todo vestibulando. Ele para de fazer todas as atividades que dá prazer. Né? Se ele faz ginástica, ele para. Né? Até mesmo aula de inglês, às vezes consegue empurrar em função de pensar que o inglês, estou falando isso como atividades extras, né? Enfim, vou pensar apenas no vestibular. Quando ele não abandona também. Né? A terapia, então, é uma coisa assim, tamanho também. Por mais que a terapia esteja sendo uma coisa boa, ele fica no desespero, que ele não pode perder tempo para nada. Né? Ele emenda com aquelas aulas, se ele estuda de manhã, ele emenda com aquelas aulas complementares à tarde, né? E acha que não pode ter tempo vago. Né? E nesse tempo vago vem a história muito da culpa. Né? Ele pode não estudar, mas ele tem que ficar disponível para estudar. Então ele é capaz de dizer assim, não, hoje eu cheguei, hoje não tem aula extra de tarde, eu vou almoçar 1h da tarde, vou ficar até 9 horas da noite estudando. Né? Raramente isso acontece. Né? Primeiro que dá uma estafa, você tem que dar uma paradinha mesmo. E segundo porque ele não faz, ele enrola. Né? Ele busca, não, tem que dar uma cochilada porque eu acordei cedo demais, ou tem que fazer, enfim. Ele vai, eu até brinco com uma expressão, rudiar, mas estudar efetivamente, dificilmente. Né? Isso então acontece muito mesmo, essa história de, não vou sair domingo porque tem que estudar. Exatamente. Aí fica, dorme, come, fica no telefone, não sai.
Mas também não estuda. Mas também não estuda. Isso, como é que você lida, como é que pai e mãe lidam com isso, por exemplo? Porque aí é difícil, né? Isso não é um sinal de estresse? Não é um sinal de estresse? É um sinal de estresse, te respondendo rapidinho, no sentido que ele começa já a pensar o que ele tem pela frente, né? Porque o que acontece com o vestibulando? Ele, vamos dizer assim, o jovem, no primeiro ano, né? Ele começa já, e isso eu vejo com pacientes mesmo em terapia, ele já começa a vislumbrar que a partir, mas aí vamos pensar hoje, estamos em 99, vamos dizer que esteja no primeiro ano. Em 2002, ele vai ter que tirar namorado, né? Porque até tem isso, né? Não quero nem me aproximar de ninguém porque eu corro risco de me apaixonar. Se apaixonar e fazer vestibular são duas coisas que não dá certo, né? E aí ele começa a pensar que daqui a 2 anos ele vai ter que se dedicar integralmente, né? Mas hoje ele vai viver, beleza. No segundo ano, ele já começa com todo o processo, né, de ficar imaginando assim, gente, ano que vem eu não vou poder fazer minhas aulas de karatê, não vou poder fazer a minha natação, eu não vou poder sair para o shopping com meus amigos. Né? Ele já começa a tensionar a partir do segundo ano, no finalzinho. Quer dizer, quem está no segundo ano, nessa época, já começa... Né, aquele processo que eu costumo dizer masturbatório. Não estuda nem o segundo ano, né? Aí não segura. Aí não segura. No segundo não ano, segura. Aí se perdoar um pouco, falar, eu vou ter que me divertir agora, porque o ano que vem... E aí, respondendo ao que você me perguntou, quer dizer, existe a pressão, claro, desses pais, né? Eu acho que é inevitável você não ver seu filho dizendo... Vamos dizer que você diga assim, meu filho, vamos até ali comigo no shopping rapidinho com a mamãe? Não, não dá, mamãe, não posso fazer nada. Você pode pagar essa conta? Não posso, porque eu tenho que estudar. Quer dizer, e ele se sente todo o direito de te dar todos os nãos. E você compreende. Mas ao mesmo tempo, você vê esse filho jogando no computador, tirando uma soneca, tudo você vai cobrar, com certeza. Né? Quer dizer, eu acho a posição dos pais muito delicada mesmo. Tá? Mas, por mais qual é que tenha... a solução? Cobra, mas não cobra muito? Dá um desconto. Até onde vai, né? Até onde você vai cobrar? Eu acho que é necessária a cobrança, sim. Mas como é feita essa cobrança? Né? De sentar, de conversar. Eu acho que aquela que a gente faz normalmente, o que é isso? O que você está fazendo aí? Você não é para estar estudando? Né? De que está havendo para ver esse grande blefe que ele está fazendo? Né? Claro que eu sei que no dia a dia não é fácil isso. Eu acho que tem que ter papo, sim. Você não acha que tem muito a ver com o ambiente do colégio? O colégio determina muito esse clima do vestibular? Olha, Cláudia, eu acho que são vários fatores. Né? Eu começo sempre a dizer o seguinte, eu acho que o primeiro fator é a cobrança dele com ele mesmo. Né? E aí, enfim, claro que é diferente de uma pessoa para outra. Mas ele já começa a cobrar que ele, vamos dizer, estuda num bom colégio. E as pessoas já olham para ele e dizem assim, mas como? Você estuda em tal colégio? Você tem que passar de ano. Se o irmão dele passou em primeiro lugar em uma outra prova, você imagina, se o irmão passou, que já começa, seu pai foi um grande que passou também ali em primeiro lugar em odontologia, quer dizer, existe sempre uma cobrança muito grande, né? E todos nós temos isso. E vai depender de vestibulando para outro, né? Aí, junto com isso, a carreira que ele vai estar disputando, que isso é um fator também extremamente significativo, né? Se ele está concorrendo, enfim, não quero colocar com isso que direito seja uma profissão que se escolha de qualquer jeito, mas às vezes existe isso mesmo, né? Então, direito, administração, né? Quando eu não vejo por aí, mas é uma forma aparentemente fácil, tipo assim, tem mais vagas do que alunos. Não que não tenha, porque direito ainda é uma procura grande, mas se torna... É que a maioria pensa que direito, e especialmente administração, você vai fugir da matemática. Esse é um dado importante. E hoje, nenhuma empresa está contratando um administrador de empresa que não tenha um raciocínio lógico e matemático. Por isso está se dando prioridade ao engenheiro de produção. E esse também é um dos fatores do estresse, a presença da matemática, o medo da matemática e da física, lógico. Mas o da matemática ainda é, no Brasil, um negócio fantástico, difícil de vencer. Nos consultórios eu acho que deveria haver esse tipo de trabalho. Eu não acredito em nenhuma avaliação, em nenhum sistema de teste vocacional que seja feito num dia. Eu acho que as coisas têm que partir de 60 dias, porque as pessoas vão deixar de ter a influência do filme que viram ontem, da notícia que viram anteontem, porque aquelas que você estava fazendo, desenhar a árvore, o jeito entra com uma dúvida, sai com 59. Esse tipo, Agora, esse tipo de coisa que você está propondo, eu acho altamente eficiente, mas ao mesmo tempo precisa haver um trabalho com um sociólogo, com um pedagogo, para que ele tire esses mitos e essas crenças que vão demolindo o jovem. Ah, você é burro, você não sabe matemática. Isso sempre acontece. E às vezes até a própria família faz esse tipo de coisa.
Ah, você é preguiçoso, você não estuda, você não vale nada. Mais uma crença negativa dentro da cabeça dele, não é por aí? Também. Então Também. você acha Até o que a que Cláudia falou também. incentiva a dar um tom para cima, né? Uma incentivada nele, mas também cobra um pouco, porque também não pode deixar solto. Tem que haver limite. Eu acho que a educação de uma maneira geral e o vestibular inclui nisso daí. Porque hoje em dia uma criança de escola particular faz vários vestibulares, antes do vestibular, né? Se ela quiser ir para um colégio, tem um colégio aqui no Rio que elas fazem vestibular quando saem do... Mas até para pré-escola hoje. Pré-escola você tem. Ir para pré-escola, quer dizer, quando ela sai seria o infantil, o que é o básico, né? O curso básico. Como é que chama? O ensino básico. É, o fundamental. Fundamental, ensino fundamental. Quando ele termina o ensino fundamental, são 4 anos, né? Isso. Ou 5. Aí tem um vestibulinho para poder entrar para o colégio. Era o antigo exame de admissão. Era o exame de admissão. E aí a gente vai pensar Só que agora tem aquele peso, as mães ficam esperando lá de fora da sala, histéricas, né? Ainda tem isso para admissão ao colégio, como por exemplo Pedro II, e a aplicação da UERJ, da UFRJ, da 4ª para a 5ª série, ou da 8ª série para a 1ª série do 2º grau, tem provas de admissão que são provas difíceis, tem cursos, né? Tem crianças que às vezes de 9, 10 anos, que passam um ano inteiro fazendo um curso, são cursos muito puxados, entendeu? Para poder passar. Para poder entrar para esses colégios. Eu até tinha dúvida nesse sentido, quer dizer, se assim, a maneira dos pais lidarem com crianças nessa idade, 10 anos, que não tem tanta maturidade quanto os vestibulandos, que já têm, vai lá, 17, 18 anos. É a mesma também, Ricardo, uma fase extremamente difícil. Né? Eu acho muito complicado ter 16, 17 anos. Né? Se a gente for pensar aqui, o que a gente fazia, como se pensava aos 16, 17 anos, né? Existe uma pressão muito grande mesmo. Quer dizer, suas emoções, como é que estão suas emoções? E hoje é um fato importante. A adolescência começa mais cedo e termina mais tarde. Hoje a adolescência começa nos 10 anos e a aborrecência termina aos 25, 26. Quando termina? Quando termina? Você está vendo que vem pela frente? Né? Quando termina? Quer dizer que pode não terminar? Pode, se estende aos 30 anos, fica 35, 36. Tem sim, e essa imaturidade é hoje uma marca na sociedade mundial. Isso é ameaça. Tereza, e aí lida-se como, para a gente fechar esse bloco? Eu ia até só falar mais uma coisinha que também é muito importante, porque a Cláudia falou a questão de escola, acontece isso também, mas enfim, cada vestibulando se sente pressionado de uma forma, ou é em casa, ou é por ele mesmo, que é mais forte, ou é pela escola, aquela coisa. Quer dizer, todo mundo tem que passar, você está numa super escola, né, e a pressão desses professores. Existe um outro fator também que existe. A classe média, claro, está tendo dificuldade de pagar a faculdade. Né? O que todo mundo antigamente, tudo bem, eu faço... Enfim, não quero nem mencionar todas as faculdades aqui, mas faço uma escola paga, tudo bem. Não, existe a pressão dos pais querendo que ele passe numa escola que não seja paga. Né? Porque está difícil o orçamento. Né? Ter enfim, quando o filho sai da escola, você diz, opa, pelo menos isso daqui vai ser o dinheiro para comprar o livro. Né? Então vai ter um grande gasto nos livros e ainda de uma faculdade. Quer dizer, botando assim no grosso, não sei, o preço de uma faculdade de 600. Quer dizer, é uma coisa pesada. Mensalidade. Né? Mensalidade. Não estão pensando odontologia em custo. Você pode pôr hoje 2.500 a 3.000 entre todos os custos que você E aí, faz. como não deixar o pai estressar? Pode pagar. Ou Por isso que seja, eles cobram tão caro, tá, gente, os dentistas? Deixa a boca aberta, né? E aí, Tereza? Então esse é mais um fator de estresse, né? com certeza, é mais um fator de E estresse. é o provão também, né? A escola que foi reprovada por provão, o pai não quer que ele entre naquela escola. Esse é outro... Não, o estresse é de todos os lados, né? A pressão é grande, sim. Agora, como lidar com isso? Quer dizer, mostrando que tem que ter uma hora para o lazer. Tem que ter horas de lazer. Eu costumo dizer, e eu falo de estresse de uma maneira geral. Redimensionar o tempo, né? Prazer tem que estar todo dia. Então ele tem que fazer alguma coisa que ele gosta, nem que seja ler gibi. Mas enfim, se dê uma hora para ler gibi. Né? Ele vai produzir muito melhor as 2 horas, 3 horas depois que ele vai trabalhar. Né? E a coisa de trocar mesmo. Eu acho que a adolescência é uma fase tão difícil. Né? Eu desenvolvo um trabalho que eu vou começar a fazer agora em outubro com o vestibulando, que é exatamente isso. Ele poder dividir isso. Né? Porque às vezes não tem espaço para dividir em casa. Né? Às vezes com outros amigos também se torna complicado. Né? E principalmente se ele está indeciso. Ele marcou lá uma profissão que ele quer fazer, mas tem o fator de não estar bem certo, se é isso mesmo. Né? Aí tem que repensar. Tem.
E quem não vai fazer esses apoios, não vai fazer essa terapia e tal, porque o dinheiro está curto mesmo. Claro. Aí conversa em casa, né? Exatamente. Com quem? E procura. Com o pai e com a mãe, Com o pai porque e com a também mãe. é a maneira mais barata e eficiente de resolver isso. Leda, Se também o pai e a mãe não querem conversar, aí pagam Leda, vou falar uma coisa profissional, para né? você. A grande dificuldade hoje também dos jovens, e essa pressão, você deve trabalhar muito com isso, é que o pai às vezes quer que o filho seja aquilo que ele não foi, aquela profissão que ele Isso é não uma coisa até E antiga, muitas né? antiga. E também tem o lado contrário. Ah, meu pai quer que eu seja bombeiro? Não, eu vou ser, Ah, sim. eu vou ser eletricista. Sopra de mar. Quer dizer, os dois lados estão errados. Isso eu acho que o teu trabalho é fundamental, que é para esclarecer que isso, o futuro não é do pai, é do filho. Portanto, a responsabilidade da escolha é dele. E ele tem que fazer a escolha cada vez mais próxima da sua personalidade, das características herdadas, adquiridas. E lembrar que vai ter que trabalhar isso no mínimo e precisa trabalhar. 40 anos. Não, e nessa só praia. tentando finalizar aqui. Isso é Prazer. ideal quando eu tenho um paciente que ele está fazendo um tratamento, né? E não está nem fazendo tratamento longo, porque o adolescente ele tem uma desenvoltura, ele, como dizem os paulistas, ele desencana rapidinho, tá? E que ele logo depois começa o vestibular. Você vê que o processo é muito mais fácil. É diferente, às vezes cai aquele vestibulando, que ele já está no vestibular e está naquela confusão toda. Né? Fica mais complicado. Então, quer dizer, o trabalho preventivo, digamos assim, é importante, sim. Tá bom, volta aí daqui a pouquinho. Tá bom. Tá bom? Eu acho que está crescendo, né? Mas ainda falta muito para chegar no futebol. Para levar o cozinheiro, ainda falta. Isso aí é muito bom. Essa parte ainda falta. De estresse numa hora dessa. É muito importante que né, a gente, no estágio que a gente Você chegou vê agora. agora que chegou a psicóloga na seleção brasileira? De futebol. Você imagina o tempo que vai levar para chegar. Mas você sabe que a gente No time, não, na seleção já teve brasileira. acompanhamento. falam da... E às vezes as pessoas falam, como que você consegue lidar com um técnico maluco? Todo mundo fala que ele é maluco, e às vezes ele tem atitudes que, quando eu estou, às vezes, depois vendo vídeo, TV, puxa cabelo, se bate. Porque às vezes eu fico pensando, será que não dá vontade de falar, meu irmão, vai lá e faz. Né? Mas às vezes Eu acho né? fantástico. E não Nessa chama hora, psicólogo fica pra todo- ele? Fica todo mundo, parece que ninguém está ouvindo. Claro que está todo mundo ouvindo. Né? Ele está tendo um ataque, um surto, mas vocês estão bebendo água, olhando para todos os lados, menos para ele. Eu acho isso fantástico. Olhar pra ele enlouquece, Se encarar nessa já é hora, super acostumado. vocês murcham. É Eu acho que o verdade. grande barato quando eu vejo não é prestar isso. atenção, Exatamente. deleta ele.